Pronto, agora nós estamos ao vivo. Olá, gente, muito boa noite. Boa noite para quem está aqui conectado no Insta, boa noite para quem está assistindo do YouTube, do LinkedIn ou do Face. Hoje nós vamos falar sobre as 10 perguntas mais comuns sobre compliance, tá? Pode ser que uma dessas dúvidas seja sua também, então vamos ver que dúvidas são essas, né? E aprender um pouco mais também com essas dúvidas. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Érica, e a minha intenção aqui é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês, atuando com compliance na prática, tá? E eu gosto sempre de fazer um alinhamento inicial, porque apesar de eu estar trazendo as 10 perguntas mais frequentes, pode ser que seja a primeira vez que você está ouvindo falar sobre compliance, tá? Então, primeira definição básica, rápida. O que é compliance? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajudam as empresas a trabalhar a cultura da integridade, ou seja, para que no ambiente corporativo tenha realmente uma cultura de que as pessoas devem fazer o que é certo, de que a empresa atua de forma correta, de que a empresa é uma empresa transparente e que, da mesma forma, ela estimula seus funcionários para que também possam agir de forma correta, de forma íntegra, propiciando assim um melhor ambiente de trabalho, tá? Então, tem que atuar com a cultura da integridade, com conformidade legal, ou seja, estar de acordo com as leis, normas, requisitos e diretrizes aplicáveis ao setor, ao segmento de atuação daquela empresa. E também atuar com a prevenção de riscos, ou seja, evitando que eles aconteçam, que eles se concretizem, se materializem. Érica, mas será que dá para dar uma resumida nesse conceito? Dá para dar uma resumida. Eu transformei esse conceito numa expressão matemática para ficar mais simples. Então, que expressão matemática é essa? É a seguinte: compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Então, a gente pode dizer, com base nisso, que os três alicerces do compliance são cultura da integridade, conformidade legal e riscos, tá? Prevenção de riscos. Agora que a gente fez esse alinhamento inicial, vamos para as perguntas. Deixa eu colocar aqui. Bom, primeira dúvida, não necessariamente é que foi mais frequente, tá? Foi só de uma lista que eu peguei das dúvidas que eu escuto sempre. Tem que ter curso superior, Érica? Não, não tem que ter curso superior, tá? É interessante que você tenha conhecimento do segmento de atuação da empresa. Então, eu costumo dar alguns exemplos do seguinte. Um hospital. Um hospital pode ser mais interessante para ele, que ele tenha como o profissional de compliance, a pessoa responsável pelo compliance, independente do nome do cargo, tá? Tem empresa que chama de compliance officer, tem empresa que chama de coordenador de compliance, supervisor de compliance, analista de compliance sênior, encarregado de compliance, independente do nome que se dê, é interessante que seja um profissional da área de saúde. Eu costumo até dizer que para a empresa, para o hospital, pode ser mais interessante ter um profissional que seja, por exemplo, um médico ou um enfermeiro do que qualquer outra profissão. Mas, Érica, você não disse que não precisava de curso superior? Disse, mas esse é um dos exemplos que eu utilizo. Então, é interessante que seja um profissional da área de saúde. Não necessariamente precisa ter curso superior. Pode ser, por exemplo, um técnico de enfermagem que conhece bastante a empresa, conhece o mercado como um todo, até porque é o seguinte, ele não vai estar fazendo procedimento médico, cirúrgico, nada disso. Ele vai estar trabalhando com as questões éticas como um todo na empresa, né? A conformidade que ela precisa atender e a questão dos riscos, tá? Agora, o que eu também explico é o seguinte: não precisa de curso superior, mas é importante você ter em mente que quando você concorre a uma vaga de compliance, você não tem o curso superior e outras pessoas têm, vai ser natural que essas pessoas ganhem mais pontos na seleção. E vai ter seleção que vai exigir, sim, nível superior, tá? Agora é o seguinte, se você está pretendendo, você sabe que na empresa que você atua não tem a área de compliance e você está querendo justamente
está querendo justamente exibir. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Exibir não, exibir o que eu estava lendo aqui. Você está querendo justamente concorrer a uma vaga ou dar iniciativa, dar a proposta de criação para a área, aí você sai na frente de quem está fora, mesmo que quem está fora da empresa tenha nível superior. Por quê? Porque você já é funcionário da casa, você já é prata da casa. E se, por exemplo, for uma empresa que atue com meritocracia, né, uma empresa cuja meritocracia sejam os valores, você sai na frente. E aí fica mais fácil de entender porque não necessariamente precisa ter curso superior, não é obrigatório ter curso superior. Tá? Então, por exemplo, você pode conhecer muito mais a empresa, você necessariamente vai conhecer mais a empresa do que uma pessoa de fora, né? E aí você pode sim estar ocupando um cargo de compliance, né, como responsável, atuar como responsável pelo compliance, sem, no entanto, ter o nível superior, tá? Deixa eu ver aqui, a próxima pergunta, se não me engano, é sobre pós-graduação. Érica, tem que ter pós-graduação? Não. Assim como não tem que ter curso superior, também não tem pós-graduação. Não tem que ter pós-graduação. Seria até incoerente da minha parte dizer assim, não, não precisa de curso superior, mas precisa de pós, né? Ô, Érica, mas é porque eu estou pensando em fazer uma pós em compliance, ou então, por exemplo, um dos cursos de pós-graduação que eu dou aula, aqui em Pernambuco, é o curso de Sistema de Gestão Integrada, né? Onde foca nos mais diversos tipos de sistemas de gestão, nos mais requisitados pelo mercado, né? E um deles, é justamente a disciplina que eu dou, é a ISO 37001, que é o sistema de gestão anti-suborno, e a ISO 19600, que é o sistema de gestão de compliance, que já foi até substituído por um outro que ainda está em fase de tradução para o Brasil. Mas, enfim, não é exigido, né, que tenha o nível superior, nem a pós-graduação. Mas, da mesma forma, se tiver entre você e um candidato que tem uma pós-graduação, ele pode sair na frente? Pode. E isso vai ser muito natural. Agora, observe o seguinte: adianta, por exemplo, a pessoa ter ou nível superior ou pós-graduação, mas não saber como atuar com compliance na prática? Não, não adianta, né? E aí, o que é que vai acontecer? Esse profissional, possivelmente na entrevista, ou mesmo se a empresa fizer uma dinâmica de grupo, ele pode ficar perdido, porque tem gente que sabe a parte teórica, né, tem uma graduação, qualquer que seja a formação, e lembrando, né, não está aqui nas perguntas, mas pode ser qualquer graduação, se tiver graduação, já que não precisa nem ter a graduação, tá? Então, a pessoa pode ter a pós-graduação, mas na prática pode não saber como aplicar o compliance, né? Como praticar, de fato, o compliance. O que é que você vai fazer na prática? Não, é porque, veja bem, aí o cara começa no information e é lógico que o recrutador vai perceber, né? Então, isso faz diferença, sim. E aí, por isso que eu gosto sempre de focar os conteúdos aqui do canal, do GTV, enfim, das redes sociais, sempre com questões práticas. Às vezes, problemas que você vai encontrar no dia a dia, situações corriqueiras que podem ser comuns, né, no dia a dia do profissional de compliance, mas que nem sempre são trazidas nos livros. Até algumas questões relacionadas a conflitos de fato, né? E também como você se portar diante dessas situações, qual a melhor forma de você proceder diante dessas situações, tá? Então, em relação a pós, não tem que ter pós-graduação. Pode acontecer de você e um concorrente estar participando de uma seleção, ele ficar com pontos a mais? Pode. Mas não é isso que vai ser o fator decisivo. Lembre-se que não é só análise de currículo. Envolve também entrevista. E, às vezes, até a forma como você vai fazer. Por exemplo, uma carta de apresentação, porque tem gente que pode dizer assim, né? Mas, Érica, meu currículo pode ser cortado antes mesmo de chegar à fase de entrevista. Claro que pode. E aí é interessante que você faça uma carta de apresentação, interessante que desperte a curiosidade do recrutador para que ele lhe chame para entrevista, né? Às vezes, na carta de apresentação, a pessoa coloca assim: oi, eu sou fulano, trabalho tantos anos nessa área, estou interessado nessa vaga, estou à disposição da empresa, blá, 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 blá. Ou seja,
Nada de novo em relação ao que já tinha escrito no currículo. Então, né, não é assim que deve ser feita uma carta de apresentação. Né? Uma terceira questão aqui. Qual é a formação? Meio que até eu entrei um pouquinho nela. Qual é a formação? Tem que ter uma formação específica? Não. Você pode ser administrador, eu sou administradora. Você pode ser administrador, você pode ser economista, você pode ser contador, contadora, advogado, você pode ser publicitário, você pode ser profissional da área de saúde, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, você pode ser da área de exatas, você pode ser engenheiro, você pode ser técnico, enfim. Independente da sua formação, você pode atuar na área de compliance. E aquilo que eu comentei há pouco para quem entrou agora, é interessante que você conheça a área de atuação, conheça aquele mercado da empresa onde você quer atuar como profissional de compliance, tá? Então, por exemplo, apesar de não ter uma formação específica, é interessante que uma construtora tenha como compliance officer um engenheiro. Por quê? Ou profissional de compliance, analista sênior, enfim. Por quê? Porque o engenheiro vai conhecer daquele mercado, vai conhecer o dia a dia da empresa, de uma construtora, né? Então, ele vai entender do negócio, ele vai entender uma série de trâmites, inclusive em relação aos trâmites burocráticos, a própria parte de conformidade legal, né? Ao relacionamento com fornecedores, enfim, uma série de questões, até mesmo os tipos de denúncia que ele pode receber no canal de denúncias, ele já vai ter uma noção, já vai estar por dentro. Né? Então, por exemplo, pode ser que na construção, falando de uma construtora, né, o exemplo que eu estou dando, pode ser que na construção civil o exemplo mais comum de denúncia seja furto, né? Furto de material, extravio de material. Então, pelo dia a dia dele na área, ele já vai saber que aquele é o tipo de denúncia mais comum, porque é o tipo de situação envolvendo o desvio de conduta que mais acontece. E aí, justamente por isso, ele já sabe, de certa forma, como atuar em relação a certas questões, como, por exemplo, a que controles ele pode sugerir para que o gestor da área responsável, por exemplo, pelo estoque, pelo almoxarifado, pode fazer para evitar esses furtos, né, esses desvios. Por quê? Porque ele é um profissional da área, ele é um engenheiro, está acostumado com aquele métier, né, como se diz, com aquele dia a dia, com aquele mercado propriamente dito. Tá? Então, por isso que é interessante, mais interessante que a formação seja X, Y, Z, mas é mais interessante que ela tenha relação com o mercado de atuação da empresa, tá? Então, por isso que eu gosto de dar o exemplo de construtora, engenheiro. No hospital, algum profissional da área de saúde. E assim por diante. Érica, mas e o administrador? No meu caso, eu posso falar porque eu sou administradora, eu atuo em vários ramos diferentes, tá? Justamente por conta da questão de gestão, por conta da expertise de processos, por conta da experiência em projetos, né? E por toda a bagagem que foi adquirida ao longo dos últimos 20 anos. Quarta pergunta. Érica, é só para empresas públicas o compliance? Não, o compliance não é só para empresas públicas, tá? Justamente tem uma certa confusão nesse sentido, por conta da lei de corrupção federal, que ela fala em responsabilização de pessoas jurídicas, pessoas físicas e jurídicas que queiram atentar contra a administração pública, cometer algum crime contra a administração pública. Quando, na verdade, você tem que pensar o seguinte, quem é que pode cometer um crime contra a administração pública? Qualquer empresa, seja ela pública ou privada. É até mais comum que seja uma empresa privada, tá? Então, por exemplo, você tem que focar em quê? Em empresas que possuem algum tipo de relacionamento com o agente público, de contato com o agente público. E que empresas são essas que possuem contato com o agente público? Todas as empresas. Como assim, Érica? Mas eu pensei que eram só as empresas que tinham que participavam de licitações, né? Então, empresas que tinham como clientes a área pública de alguma forma. Né? Mas não é assim. Por quê? Porque eu digo que são todas as empresas.
Porque é o seguinte, toda empresa, ela precisa se relacionar com o agente público, porque ela precisa de alvará de funcionamento, licença, certidão, autorização. Então, todos esses documentos que são solicitados para um agente público, para uma instituição pública, para um órgão, entidade, enfim, eles são feitos através do relacionamento da comunicação entre um representante da empresa privada e um representante, um agente público, né? E aí o que acontece? Muitas vezes você bota na cabeça que tem que ser só cliente público, mas não é. Porque isso não é porque não é porque a lei de corrupção fala da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas que é apenas voltado para pessoas, para empresas que praticam atos de corrupção com o setor público, né? Ou que tem cliente, como cliente, o setor público. Então, tenham isso em mente, porque essa é um engano comum, né? E é aquilo, você acho que é o principal ganho do compliance, deixa eu ver se essa é uma das perguntas. É a pergunta 7, mas eu vou só dar uma deixa. Um dos principais ganhos do compliance é justamente você ter um melhor resultado financeiro. Né? E eu já tive live aqui onde eu mostrei uma pesquisa que comprova por A mais B, por fatos e dados, que ética dá lucro. Né? Então, às vezes, as empresas pensam que é só uma questão de conformidade legal, mas não é. Por que não é? Porque o funcionário ele trabalha mais tranquilo, num ambiente limpo, eticamente falando. Né? Ele consegue dar um melhor resultado, consegue trabalhar com melhor qualidade, com melhor produtividade, e isso impacta positivamente no resultado financeiro da empresa. Né? Então, não é só, por isso que não é só para a empresa pública, nem é só para quem tem como cliente o setor público, que é a pergunta número 5, né? A dúvida número 5. É para quem tem como cliente o setor público, mas a minha empresa, já tive cliente que falou assim, mas Érica, veja só, eu preferi não trabalhar, não ter cliente do setor público, porque eu sei que tem muito esquema de corrupção e eu prefiro não me sujar. Porque a questão não é só eu não oferecer, né? Porque quando a empresa oferece propina para o agente público, ela estaria cometendo crime de corrupção ativa. Mas ela também pode ser vítima do crime de corrupção passiva, que é o agente público pedindo a propina, né? E aí esse cliente, no caso ele era prospecto, depois virou cliente, ele explicou isso. Mas aí eu disse a ele, olha, não é só para quem tem cliente. Se você tem algum tipo de contato com agente público, é passível de acontecer esses dois tipos de situação. Apesar da lei anticorrupção federal, ela olhar muito sobre a ótica da administração pública, do agente público, como vítima de uma empresa que pode corrompê-lo, a gente sabe, a própria legislação sabe, até que tem crimes, uma lista de crimes, uma lei só sobre os crimes praticados por agentes públicos, onde tem justamente a questão da corrupção passiva, né, do agente público pedir um pagamento de propina, pedir um pagamento de uma vantagem indevida. E aí, justamente para se evitar esse tipo de situação, que é importante, apesar de ter uma lei específica para ver os crimes e tal, você precisa entender que a sua empresa, se ela tem contato com a agente público, e sempre tem, porque toda empresa precisa desses documentos para funcionar, né? Você precisa entender que a sua empresa precisa, ou a empresa onde você trabalha, ela precisa atuar com compliance, né? Ela precisa ter a área de compliance, tá? A sexta pergunta, qual é o perfil do profissional? Essa é uma pergunta que eu acho bem interessante, porque às vezes as pessoas olham assim, me veio falando, por exemplo, da área de compliance, pode ser, poxa, Érica, então, se a área de compliance é uma área que paga bem, né? É uma área que tem muitas vagas. No início do mês eu vi, tinham 3.800 vagas abertas. Tem vagas que ficam abertas 4 meses e as pessoas não conseguem preencher porque não tem gente capacitada, qualificada. Se tem tudo isso de bom, eu vou entrar. Mas não é assim. Você tem que se identificar com essa área, né? E aí,
para responder essa sexta pergunta, né, qual é o perfil do profissional de compliance, tem algumas características básicas que eu gosto de trazer. Primeiro, você tem que gostar de regras. Né? Por quê? Porque você vai ser um defensor, uma defensora das regras. Até porque lembra que tem o alicerce da conformidade legal. Então, é aquilo. Uma das coisas que você vai ter que combater na empresa é o famoso jeitinho brasileiro. Né? Até porque quando se extrapola, vamos dizer assim, esse jeitinho brasileiro, vem aquele famoso agrado. Né? Vamos dar um agrado para o agente público, para ele agilizar as coisas. Isso não pode ser permitido por você. Né? Então, você tem que gostar de regras, você tem que gostar de disciplina, você tem que gostar de organização, porque aquilo, a área de compliance, ela vai dar organizada na empresa como um todo, sobre o ponto de vista ético, sobre o ponto de vista de integridade, inclusive no que diz respeito à criação de regras. Exemplo, criação do código de conduta dos colaboradores, criação do código de conduta dos fornecedores, criação das políticas internas relacionadas às condutas, que são as políticas justamente, que é o detalhamento de alguns temas que são abordados no código, né, no código de conduta, entre outras questões, tá? Além do próprio acompanhamento da conformidade legal que você vai precisar fazer. Então, assim, você precisa ter esse perfil, mas ao mesmo tempo você tem que saber ser flexível, porque há situações em que a flexibilidade é necessária. E aí você pode dizer, não, Érica, mas peraí, como assim a flexibilidade é necessária? Aí você está dizendo de fazer um jeitinho de pagar a propina? Não, de jeito nenhum. Eu sou a primeira a combater isso. Mas, às vezes, por exemplo, às vezes a empresa, ela está passando por um processo de adequação legal, né, onde ela precisa de orçamento para providenciar uma série de questões. Então, o orçamento não faz assim da noite para o dia. Não, mas é que resolver implantar o compliance, então tem que ter. Não é assim que funciona. Né? Se a empresa viveu até aquele dia sem aquilo, se você chegar dizendo assim, tem que ter, você já vai de cara desmotivando a empresa, os dirigentes, até a área de compliance. E aí, o que é que você pode fazer? Você tem que atuar como parceiro no sentido de dizer, ok, a gente precisa ter isso. Como é que a gente pode fazer? E aí, faz um planejamento para que, ao longo do ano, seja sanada aquela pendência, que requer investimento, por exemplo. Né? Ou mesmo, se for o caso, um planejamento para o ano seguinte. E aí, por isso que entra a questão da flexibilidade, porque por mais que você queira que as coisas aconteçam, não depende só de você. Né? Principalmente quando são ações que envolvem orçamento. Então, se você não for flexível, se você tiver um perfil intransigente, além de não conseguir evoluir no seu projeto para implantar uma série de ações, atividades, de etapas, tanto do programa de integridade como da área de compliance como um todo, você não vai ter êxito, não vai ter sucesso. Né? E pode chegar ao ponto, inclusive, da outra direção dizer assim, ó, vamos dar uma pausa nesse projeto de compliance, porque ele está mais atrapalhando do que ajudando. Mas, Érica, o compliance só ajuda. Depende da forma como vai ser conduzido. Né? Se for conduzido por um profissional que seja inflexível, né? Que não entenda que não é da noite para o dia que se resolve as questões, não é da noite para o dia que a empresa vai estar em conformidade legal, que é preciso planejamento para que as coisas aconteçam e fluam, muitas vezes ao longo do ano, às vezes até de mais de um ano, dependendo da situação que a empresa se encontra, ele vai ser uma pedra no sapato. E aí é por isso que a gente tem que falar em flexibilidade, tá? Eu já vi muito profissional de compliance quebrando a cara e sendo realmente demitido, porque acha que justamente o compliance tem que ser, a regra tem que ser o representante da lei, e o mundo vai se acabar se não for assim. Mas tem que ser a vida real das empresas. Se as empresas precisam sobreviver, se as empresas precisam priorizar certas questões, né? Então, tem um comentário aqui do Emerson no LinkedIn. Boa noite, Emerson. O compliance pode ser flexível em relação a prazo de implantação de alguns processos. Exatamente. Então, é aquilo. A empresa não foi construída da noite para o dia. Por que é que você vai chegar querendo impor prazo que seja da noite para o dia? É exatamente da forma que a Emerson está comentando.
tem que ter flexibilidade, inclusive em relação a prazos, né? Inclusive em relação ao orçamento. E aí, até para que você tenha um parâmetro e a empresa também, uma boa prática de mercado é se destinar 1% do faturamento da empresa, da receita líquida da empresa, para, boa noite, Rabai, para a área de compliance. Porque às vezes as empresas têm dúvida em relação a isso. Boa noite, Emerson. Às vezes as pessoas têm dúvida em relação a isso. E eu já tive clientes, assim, grandes clientes que tinham um programa bem implantado, tinham um canal de denúncia, tinham uma série de ferramentas, mas para algumas questões eles ficavam se amarrando, né? E aí a gente foi participar, foi concorrer ao selo Proética, e aí eu precisei pedir mais detalhes para justamente estar ajudando a empresa nesse sentido. E aí, quando eu fui fazer a conta, a empresa gastava 0,3% do seu faturamento. Então, tipo assim, eles achavam que estavam super adequados, só que, na verdade, tinha ainda uma série de questões a fazer e eles ficavam se segurando, achando que já estavam investindo muito, quando, na verdade, estavam investindo em um terço do valor do que se aplica, né, no mercado em relação às empresas que estão mais aderentes ao compliance, que são cases de sucesso em relação ao compliance, né? Então, eu gosto de dar esse parâmetro porque isso, às vezes, não está escrito em lugar nenhum, mas a partir do momento que a gente tem um selo Proética, né, que é endossado pela CGU e pelo Instituto Etos, e adota esse critério, é interessante que a gente passe esse critério adiante e tenha esse critério em mente, né? Então, é mais para que vocês tenham realmente um parâmetro, tá? Então, nós vimos. Essa foi a pergunta número 6, certo? A pergunta número 7. Quais são as vantagens para as empresas? Eu meio que dei uma deixazinha, mas as vantagens para as empresas são justamente. Já tem pesquisas comprovando, né? Pesquisas do Instituto Humanizar comprovam, uma das lives fala sobre isso. E fala justamente o quê? Que ética dá lucro, né? As empresas que elas apresentam critérios relacionados, por exemplo, a compliance, integridade, sustentabilidade, né? Elas e alguns outros critérios relacionados a empresas humanizadas, estes são alguns deles, elas apresentam um resultado financeiro 350% melhor do que a média das 500 maiores empresas do Brasil. Ou seja, 3,5 vezes maior. E aí não é só ética, não é só uma questão de ética da lucro, né? Envolve satisfação do cliente também. Como assim, Érica? Pensa comigo. Se você tem 2 produtos que você vai comprar, vamos supor que sejam 2 pastas de dente. Uma é de um fabricante onde um amigo seu trabalha lá e você sabe que ele vive reclamando que atrasa o salário, ele vive reclamando que lá tem muita assédio moral, ele reclama que as condições de trabalho são insalubres, que ele não recebe EPIs para trabalhar e uma série de outras questões. E aí você já olha meio atravessado, né? Quando você olha para a pasta de dentro, você faz, sei não. Quando você vê uma outra pasta de dentro do lado, você pode até não saber nada sobre ela, mas você não ouviu falar mal, você diz, rapaz, eu não vou apoiar essa aqui que eu sei que não é correta. Eu vou fazer um teste com essa aqui que eu nunca ouvi falar para ver se ela é boa, posso me surpreender. Então, é aquilo. Interfere positiva ou negativamente na marca e também na preferência dos clientes e na satisfação dos clientes. Se você, usando o mesmo exemplo, se você tem a pasta de dente do mau exemplo e digamos que ao lado tem uma pasta de dente de uma empresa que você sabe que participa de campanhas sociais, que paga os encargos dos funcionários, os salários, tudo em dia, que você vive vivendo matérias positivas dessa empresa, que ela participa de mutirões, de campanhas, faz doações, e enfim, claro que você vai preferir comprar a pasta de dente dessa empresa do bem, né? É aquilo, o bem vende, né? Integridade vende, ética vende, porque está tudo dentro do contexto.
está tudo dentro de um pacotão. Então, é interessante que vocês tenham isso em mente também para explicar para os diretores das empresas, da empresa onde você trabalha, que é necessário criar uma área de compliance, caso ainda não possua. E hoje, o que é que a gente vê? A gente vê, é mais comum ter área de compliance nas grandes e médias empresas. As grandes e também as médias estão cada vez mais cobrando isso dos seus fornecedores, pelo menos no sentido de ter um programa de integridade, né? E até aproveitando, até o dia 7 tem um mini curso gratuito lá no, se você acessa o meu Insta, erica.lamour, você vai ter lá, acessa o link, se inscreve para receber. São 10 e-books sobre os 10 pilares do programa de integridade, tá? E cada um desses e-books tem um vídeo explicativo. Então, já que a gente tá comentando, né, que as grandes e médias empresas estão cada vez mais cobrando dos seus fornecedores que eles tenham um programa de integridade, pode ser que esse seja o seu caso, então vai lá, deixa acabar a live. Quando acabar a live, você vai lá, se inscreve e acessa, tá? Inscrições, inscrições nesse mini curso, né, só vão ser aceitas até o dia 7. Depois a gente vai tirar do ar, não vai ter mais como você se inscrever, tá? Porque a gente já deixou aí cerca de 2 meses. E aí eu já estou querendo dar umas mexidas, fazer algumas coisas, enfim. Não gosto de deixar lá parado muito tempo. Então, aproveita aí a dica para amolar o seu machado, tá? Então, as vantagens da empresa são essas aqui, que interferem positivamente no resultado, interferem na imagem da empresa, mas é muito positivo para o funcionário. E aí a gente fala, eu gosto de falar, inclusive, de saúde mental. Como assim, de saúde mental? Claro, se uma empresa ela é íntegra, ela é correta, ela vai ter as melhores práticas em relação à conduta profissional. Ela também vai ser exemplo. Ela não vai só cobrar isso do seu funcionário, né? E aí, quando você é funcionário, está numa empresa que ela é ética, que ela é correta, né? Um abraço para o povo do Sul, um abraço, Marcos. Quando a empresa ela é ética, uma empresa correta, ela vai ter justamente o quê? Ela vai ter ela vai proporcionar um melhor ambiente de trabalho para o seu funcionário. Imagina o seguinte, imagine, por exemplo, que vai ser um ambiente livre de assédio moral. E uma coisa que eu gosto de comentar, que meio que vira tabu, é como se fosse um tema velado, assédio moral causa suicídio. Tem pessoas que cometem suicídio por não aguentar mais assédio moral, né? E quando a gente fala em assédio moral, não é só de superior e hierárquico, tem vários tipos de assédio moral, inclusive de pares, né? Então, é interessante que vocês tenham essas questões em mente, porque às vezes o ambiente de trabalho da empresa que você atua pode ser um ambiente tóxico, e o compliance pode trazer uma grande ajuda nesse sentido, né? De limpar a empresa também sobre essa ótica de manter um ambiente de trabalho saudável, agradável. Isso precisa ser falado, e sempre que eu me lembrar e que eu puder, eu vou estar abordando essas questões aqui, tá? Aí, pergunta número 8. Custa caro implantar o compliance? Não custa caro, eu vou dizer o porquê. Uma das coisas que o compliance faz, além de trazer essa série de benefícios que eu comentei na pergunta anterior, né, dessas vantagens, inclusive resultado financeiro na veia, não é só aquela coisa de, porque é bacana, porque é legal, porque é bonitinho, porque não sei o quê. Não, é resultado financeiro, né? Dinheiro no bolso do acionista. E como essa pesquisa comentou, 3,5 vezes maior do que a média das 500 mais. Então, é aquilo, é dinheiro no bolso, que é a parte mais sensível do corpo humano do brasileiro, em especial do empresário, né, que está se virando nos 30 para driblar a crise. Então, assim, além disso que comentei, tem também o seguinte, né? Tem também a questão da... não sei se vai atrapalhar o som, está começando a chover forte aqui. Além dessa questão do resultado financeiro, né, tem também a questão de investigações e fraudes. Por quê? Porque a partir do momento que você implanta, cria um código de conduta, treina o funcionário sobre o código de conduta, implanta o canal de denúncias, treina o funcionário sobre como funciona o canal de denúncias, treina, tá? Porque se você não treinar, o pessoal não vai usar comigo.
treina o pessoal e começam a vir as denúncias, você vai ver que vão começar a vir denúncias sobre fraudes, sobre roubos, sobre desvios. E, às vezes, uma única fraude paga de 2 a 3 anos da equipe de compliance inteira. Eu não estou falando só de você, não. De uma pessoa, não. Da equipe inteira de compliance. Sejam 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Né? Por quê? Porque se perde muito com fraude e não se tem noção. O que se perde com fraude? Tem uma pesquisa pela Associação Internacional de acho que investigadores de fraude, né, profissionais, que fala que as empresas perdem cerca de 5% do seu faturamento anual com fraudes. E isso é uma média internacional. O Brasil, infelizmente, a cada ano que passa, ele só cai a posição dele no ranking de países mais corruptos do mundo, né? Então, muito provavelmente no Brasil, a gente está falando de um percentual maior do que 5%. Então, custa muito mais barato implantar o compliance, né? Aquele 1% que eu citei como exemplo, só recapitulando para quem estiver entrado agora, uma boa prática de mercado é destinar cerca de 1% da receita líquida da empresa para a área de compliance, em termos de orçamento. Só que esse 1% já é tipo, no segundo ou terceiro ano em que a área de compliance foi implantada, tá? No começo se engatinha e depois vai se aprimorando inclusive com a contratação de certas ferramentas, que aí vai demandando mais recursos financeiros realmente, né? E se chega então nesse 1%, né? Não é 1% já no primeiro ano de implantação. Sei lá, para o segundo ou terceiro ano, a depender de como foi feita a implantação da área de compliance, tá? Deixa eu ver só aqui como é que a gente está de tempo, 37 a gente está bem. Deixa eu ver. Comentário aqui de Emerson. Érica, se não for intempestivo, podemos dizer que é mais difícil fazer compliance no Brasil devido à cultura da nossa população. Olha, Emerson, eu acho que é mais difícil, eu não digo nem tanto em relação à cultura, tá? Lógico, a cultura interfere porque o jeitinho brasileiro é uma frase nossa, né? É uma expressão nossa. Só que é o seguinte, eu acho que o mais difícil é deixar claro para o empresário, e é justamente quem começa a mexer com compliance na prática consegue ter essa visão muito clara. Então, por exemplo, eu estou com compliance desde 2014. Então, eu sei uma série de nuances, de questões que eu vi, tanto quando eu era funcionária, como depois que abri a minha empresa em 2018. Né? E as pessoas têm dificuldade de mostrar para o empresário, por A mais B, que é vantajoso implantar o compliance. Né? E aqui aí a questão é o seguinte: a partir do momento que o empresário compra essa briga e diz, não, eu quero fazer o que é certo, sempre gostei do que é certo, nunca gostei desse negócio de arrumadinho, vamos fazer tudo como manda figurino, aquilo lá a gente dá uma escorregada, mas vamos fazer como manda figurino, se dá lucro, se dá retorno, se é melhor para a imagem da empresa, se é melhor para o funcionário, por que não fazer, né? E aí, às vezes, como é que se diz, a falta de conhecimento dessa informação é que dificulta, né, que as pessoas realmente levem a mensagem do compliance adiante. Então, às vezes, é desconhecimento da parte de quem está atuando com compliance. Às vezes, a pessoa meio que entrou dentro desse processo, mas não está acostumada, de fato, com isso. Né? Deixa eu ver só um comentário aqui do Marcos. Até o final de 2017, o Brasil perdia 200 bilhões com a corrupção. As perdas são anuais. Pois é. Veja que coisa, né? O Marcos estava batendo papo outro dia e o TCC dele foi sobre o compliance, né, Marcos? E aí você veja, 200 bilhões com compliance. Você acha que o Brasil, como um todo, né? Brasil inteiro, empresa pública e privada, principalmente privada, já investiu 200 bilhões com compliance? Mas claro que não, minha gente. Acho que não, se eu for chutar aqui, eu diria que não investiu nem 10. E aí é aquilo, né? A gente tem que levar essa mensagem do compliance adiante, né? A gente tem que tentar obter
fatos e dados. Até, Marcos, depois vou te pedir para me passar essa base de dados, tá? Que eu achei interessante esse dado. Até para eu repassar adiante, né? Porque aquilo, conhecimento a gente tem que sempre repassar adiante. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender porque pensam o quê? Primeiro, pensam que compliance é custo. Não percebe que é investimento. Érica, como assim investimento? E é banco? Tudo que você coloca um montinho e vem um montão, é um investimento. Se você coloca um pouquinho de investimento, né? E você tem retorno sobre esse investimento, você tem de volta o que você investiu mais um pouco, não é custo, é investimento. Então, exemplo, você gastou, vou inventar aqui, 50, a empresa gastou 50 mil reais em um ano para implantar a área de compliance. Mas, com na terceira investigação que foi feita e foi conduzida e foi concluída e foi desconstruído um esquema de fraude que tinha na empresa de desvio, se chegou à conclusão de que, se chegou à conclusão não, parou, né, se interrompeu uma fraude que implicava em 400 mil reais por ano para a empresa. E aí? Poxa, que investimento massa, hein? Tu investir 50 mil, ter esses 50 mil de volta e mais 350 de retorno. Então, assim, é assim que funciona. Só que o que acontece? As pessoas não medem, né? E aí é importante utilizar as métricas de compliance, que não é todo mundo que utiliza. Às vezes as pessoas ficam perdidas. Se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, pesquisa lá no canal. Eu não sei como pesquisar no Insta, gente, que eu não uso muito o Insta, eu uso mais YouTube. Pesquisa lá no canal no YouTube. Indicadores de compliance, métricas de compliance, eu acho que é indicadores de compliance, que eu acho que eu listei 10 ou mais que vocês podem estar utilizando, e tem gente que não conhece de fato, né? E tem dificuldade. Então é aquilo. Uma coisa é a teoria bonitinha, outra coisa é a vida real. Então vamos para a vida real, que é mais negócio. E aí sim, na vida real, você consegue justamente entender como funciona, mostrar por A mais B, provar uma série de questões, fazer cálculos, enfim, né? Eu gosto muito assim de mundo real, de vida real, de prática, porque a galera fica confabulando e fica parecendo assim, ai, compliance é um mundo de rosa, gente, tudo é lindo. Não é. É cacete, é pau, é fraude, é roubo, é denúncia, é investigação, é assédio moral, é crime. Tem a parte mais light, é claro que tem. Nem toda empresa vai ser punk rock pesadão. Mas tem também. Não vou só dizer para vocês que isso é coisa linda, maravilhosa, que não é. Mas o importante é uma limpeza barra pesada que está sendo feita. Né? Então, assim, é isso. Eu tenho que trazer para vocês, tá? Deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta. Gente, eu tô lendo as perguntas que eu recebo, mas olha aí, valeu, Ramai. Indicadores de compliance sem sofrência. Exatamente. Às vezes é esse mesmo, esse eu não duvido. Obrigada, querida. Porque justamente as pessoas às vezes ficam, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou medir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mostrar? Não sabe, fica perdido mesmo. Vai lá, assiste que tem tudo bem explicadinho, bem mastigadinho. Você vai gostar e vai aprender, tá? E assim, com suavidade, minha gente. Compliance não precisa ser chato, não precisa ser sacal. Compliance pode ser leve e aquilo. Quando o compliance deixa de ser teoria e passa a ser prática, aí você entende uma série de nuances, você faz, caramba, é apaixonante. É apaixonante, né? Então, assim, por isso que eu me disponho a vir aqui para falar com vocês sempre que eu posso. E a partir dessa semana, não, a partir da semana que vem, eu vou normalizar os horários de segunda, quarta e sexta, às 19, né? E minha ideia aqui é o quê? É ajudar você a atuar com mais na prática e sair do zero de conhecimento até ganhos de R$ 7.700 por mês, que vai te dar uma renda anual, se você for CLT, de 6 dígitos, ou seja, de R$ 100 mil por ano. Se é a média que o mercado paga, você ainda pode ser acima da média, porque eu não ensino ninguém para ser medíocre, não. Medíocre é da média mesmo, tá? Não estou esculhambando, não. Então, assim, estudem, foquem, aproveitem. Tem gente que fica, eita, eu tô vendo que essa área tá crescendo. Pô, interessante essa área, né? Legal. Aí não tira a bunda, não bota a bunda na cadeira, não sai do canto, fica lá na inércia, na zona de conforto. Não evolui, meu amor. Aí lá na frente, daqui a 3 anos,
o colega que tu conheceu nessa época que tu está vendo esse vídeo vai estar como compliance officer de uma multinacional e tu vai dizer, menino, tu investisse em compliance, foi que massa. Aí ele vai dizer você. Aí, não, então eu pensava que era moda. Por favor, tá? Eu não quero ouvir isso. Deixa eu até deixar aqui, rapaz, teu comentário para quem não viu, ver e depois dar uma olhada lá no vídeo. Então a gente viu, né? Custa caro implantar, só tem mais duas. O que a empresa perde se não implantar? Ou qual o custo de não implantar, né? Olha, a empresa perde em imagem, porque o compliance é extremamente positivo para a imagem da empresa. Uma empresa que atua em compliance, o cliente pode nem saber o que é compliance, nem nunca ter ouvido falar. Mas as ações daquela empresa relacionadas à integridade, à ética, a fazer certo, a, por exemplo, ser uma empresa que se preocupa com sustentabilidade, né? Que se preocupa com questões ambientais, vai ser tão positiva que aquele cliente vai dizer, rapaz, eu prefiro 1000 vezes comprar dessa empresa. Não sabe ele que é um trabalho que, de alguma forma, está sendo feito pelo compliance, né? Mas é bem assim que a banda toca. Além de, deixa eu até voltar para a pergunta, se eu vou falar de vantagem, sim, o que é que ela perde? E a gente só de falar em fraude, porque é o seguinte, cerca de 90, alguma coisa por cento das empresas no Brasil sofrem com fraudes. Só que o que acontece? As empresas não acreditam, né? Exatamente, a empresa perde competitividade, a empresa, a partir de 1º de abril, ela pode não conseguir participar de licitações. Por quê? Porque 1º de abril saiu a nova lei de licitações e contratos, onde uma das coisas que fala é o quê? Justamente sobre a empresa que quer participar da licitação pública, ela precisa ter um programa de compliance efetivo. Como assim efetivo, Érica? Efetivo é porque é de verdade, mas não é para inglês ver, não é um checklist, não é só para constar que tem. Porque se tiver alguma caquinha e tiverem que auditar e ver que é um programa de integridade só para inglês ver, não vai adiantar de nada, tá? Então, assim, precisa ter um programa de integridade ou se comprometer em até 6 meses da data de assinatura do contrato, da celebração do contrato com aquele ente público, em ter um programa de integridade. Então, ainda teve essa deixa, ainda teve uma vantagemzinha, dizer, olha, se você não tiver, você vai ter que ter. Topa, aí topo, né? Ninguém quer perder contrato. Então, isso. Tem uma série de cada vez mais, o compliance está fazendo parte do dia a dia das empresas. E aí é aquilo, aí reforça, né? Não é só para o setor público, mas o setor público está pegando cada vez mais pesado, o que é natural, né? Principalmente no índice de corrupção tão alto como que a gente tem, é natural que a esfera pública, de modo geral, exija cada vez mais, aperte mais o cerco, no sentido de evitar realmente crimes contra a administração pública envolvendo questões de corrupção, né? E que mais? E a última pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, façam, viu? Alguns colegas já fizeram. Essa é a última da minha listinha. Tem que ter certificação para atuar no compliance? Essa foi uma pergunta do meu amigo Marcos, né, Marcos? Marcos disse que passa, veja só como são as coisas, né, gente? Como é importante a gente saber de onde a gente vai coletar a informação, né? E a gente saber também aquilo. Não é em todo canto que você consegue uma informação concreta, fidedigna. O Marcos, ele estava me explicando, ele disse, que eu passei 2 anos atrás dessa informação, né? Justamente, essa foi uma das perguntas que ele fez para mim um dia. Ele disse, Érica, tem que ter certificação para atuar no compliance? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que tem que ter? Vocês acham que não tem que ter? Me contem. Não tem que ter. É bacana essa dúvida, rapaz. Não tem que ter certificação, tá? Você precisa conhecer a área de compliance. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma certificação, aí certificação é algo muito importante, só que é o seguinte, não adianta você ter a certificação e na hora de você colocar em prática, você travar. Percebe? Então, agrega para os novos, agrega, rapaz, exatamente. É aquilo, todo conhecimento que puder agregar, ótimo, só que é aquilo, ele não é obrigatório, assim como não é obrigatório ter curso superior, não é obrigatório ser advogado, não é obrigatório ter pós em compliance, né? Todo conhecimento
além a mais que você puder ter, ótimo, mas não é mandatório. Preste atenção nisso que eu vou falar. Não há nenhum requisito obrigatório para você ser profissional com mais. Não tem que ter, não é obrigatório que tem que ter graduação. Não é obrigatório que tem que ter a formação X, a graduação X. Não é obrigatório que tenha que ter como é que chama? O curso de pós-graduação Y. Não é obrigatório que tenha certificação. Érica, mas se eu tiver agrega, claro que agrega, gente. Porque é o seguinte, você está no mercado, né? Onde tem uma série de concorrentes, né? Qualquer seleção é assim, né? É muito difícil você ter uma seleção que não tem concorrente. Então, entre você, que tem uma bagagem X, e o João, que tem uma bagagem Y, se você tiver algo a mais do que João, você vai ganhar pontos positivos. Vai. Agora, uma coisa que eu gosto de deixar claro também é o seguinte: o conhecimento que você adquire na prática, mesmo que até com histórias que eu conto aqui, situações que eu conto aqui, coisas que você não necessariamente viveu, né, mas que pode viver, isso pode ser um diferencial para você na seleção. Por quê? Porque se numa dinâmica de grupo, por exemplo, vamos supor que nossa dinâmica de grupo divide-se 2 grupos, dá 2 estudos de caso. Se nem que eu travar na hora de resolver, acabou-se, a vaga é tua, porque tu vai saber como proceder. Então é aquilo, a prática faz diferença. Não agrega, agrega. Eu mesmo sou professor de pós-graduação, agrega, agrega. Mas você precisa ter um certificado? Não. Não é obrigatório você ter um certificado. Você, sem certificado, pode dar lapada em quem tem. Como assim, Érica? Claro, você sabe se a pessoa teve experiência, você sabe se a pessoa teve expertise numa situação dessa no estudo de caso. A partir do momento que está todo mundo ali, meio que todo mundo passou por um peneirão para estar ali naquela dinâmica de grupo. Né? Se você se sair melhor da dinâmica de grupo, bom para você. Agora, é como o Raber falou, não precisa, mas agrega. Qualquer conhecimento é sempre bem-vindo, né, gente? Porque é aquilo, por isso que eu digo sempre, vamos amolar o machado, vamos sair da inércia, não tem jeito, não adianta querer barriga tanquinho sem fazer abdominal. Ai, mas é porque eu acho tão lindo e eu vi um processo de cirurgia plástica que bota os gominhos assim na barriga e simula, minha gente. Vai por mim. Faz abdominal que vai ser muito melhor, muito mais fácil você ter a barriga tanquinho e vai ser uma barriga tanquinho de verdade, né? Não vai ter aquele risco da gente pegar no gominho e o gominho sair do lugar, por favor. Então, senta a bunda na cadeira e estuda, né? Tem uma série de conteúdos disponíveis na internet, cuidado só com as fontes, né? Eu gosto de fontes oficiais, como, por exemplo, eu gosto muito do material da CGU, do material do IBGC, né, que são materiais que você realmente pode confiar, tá? E, finalizando aqui, acho que não teve mais nenhuma dúvida além das que a gente já abordou e que vocês já perguntaram, um lembrete rápido. Amanhã, terça, né? Amanhã, quarta e quinta, eu vou fazer um evento, que é o Maratona Compliance na Prática, onde eu vou te ensinar a criar a área de compliance, saindo do absoluto zero. 100% online, 100% gratuito. O que é que você precisa fazer? Se inscrever e assistir, porque não adianta só se inscrever, né? Você tem que ir assistir, bunda na cadeira para assistir. E eu garanto que você vai gostar do conteúdo. No final você vai dizer, porra, que massa, né? Que bom que eu assisti, que bom que eu botei o alarme do celular para não perder e realmente agregou muito para mim. Então, vai lá no link da bio do Insta também. Lá você consegue se inscrever para o Maratona Compliance na Prática. E vamos sair da inércia, vamos aprender, vamos amolar o machado, que oportunidades tem, só que a gente precisa ir atrás. E mais um detalhe. Érica, você disse que tem 3.800 vagas, disse, só que muito mais do que essas vagas. São as vagas que ainda não foram criadas, das empresas que ainda não sabem o que é compliance. E você pode chegar lá, bonitinho, batendo na porta, explicando o que é e conseguindo uma vaga que nem chegou a ser anunciada, tá? Então, aproveita a dica de ouro, né? E a gente se encontra amanhã. E justamente como amanhã vai ter esse evento, né? Eu não vou estar fazendo live, tá? Não vou fazer live nem amanhã, nem quarta, nem quinta. Sexta a gente volta. Aceito sempre sugestões de tema, né? Que é aquilo, às vezes, uma coisa que
não é dúvida para mim, pode estar sendo fim do mundo para você, e se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, tá? Fique tranquilos quanto a isso, eu estou sempre disponível, é LinkedIn, Instagram, Face, comentário no YouTube, a gente tem como se falar, é só vocês quererem tirar dúvida, tá bom? Um beijo, meus amores, obrigada pela participação de vocês, obrigada especial a Rabaia, a Emerson, a Marcela, a Marcos, a todos os outros que já passaram e subiu aqui, não dá para ver mais o nome. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Um beijo no coração e a gente se vê amanhã no Maratona Compliance. Quero vocês lá. Tchau, tchau.